Oi, pessoal! Aqui é a Gil do Sala Precisa Podcast e sejam bem-vindos a mais um Expresso, onde eu vou falar do meu tema favorito de sempre, filmes de terror. Quando você pensa em terror moderno, quais filmes vêm à sua cabeça? Invocação do Mal? Jogos Mortais? Hereditário? Obsessão? Se a resposta foi sim, existe um nome por trás de alguns deles, que é o James Wan. Mas será que ele é um gênio revolucionário ou apenas alguém que encontrou a fórmula perfeita para assustar o público? Menos eu, né? Porque já não me assusto mais com filmes do James Wan. Bom, James Wan nasceu lá em 77 na Malásia e se mudou ainda criança para a Austrália. Ele é formado em mídia e começou sua carreira aí sem grandes recursos financeiros, mas com uma ideia que mudaria o terror para sempre. Pois lá em 2004, ao lado do roteirista Leigh Whannell, lançou Jogos Mortais. O filme custou pouco mais de $1 milhão e arrecadou mais de 100 milhões ao redor do mundo, tornando-se um fenômeno cultural. Ninguém imaginava que aquele filme, ambientado inteiramente em um único cenário, daria origem a uma das franquias mais lucrativas da história do terror. Porque teve aí mais de 10 sequências esse filme. E depois de Jogos Mortais, o James Wan poderia ter continuado explorando o terror mais violento, só que ele decidiu seguir aí por outro caminho. Em 2010, ele lançou Sobrenatural, ou Insidious, eu não sei como fala esse nome em inglês, gente. Apostando aí em fantasma, um suspense mais psicológico e uma atmosfera um pouco sufocante. Fez sucesso? Até que sim. 3 anos depois, ele veio com Invocação do Mal, que eu amo, gente, que é inspirado nos casos investigados por Ed e Lorraine Warren, e o filme conquistou público e crítica e deu origem aí ao universo cinematográfico que inclui Annabelle e A Freira. Enquanto Hollywood estava dominada aí por remakes, filmes de sustos fáceis, o James Wan trouxe de volta elementos clássicos do terror, os corredores escuros, silêncios inquietantes e a sensação constante de que algo está observando você. Mas afinal, o que tornou o James Wan tão popular? Primeiro, ele entendeu como criar tensão nos filmes. Então, muitas vezes, o medo não está no monstro, mas na expectativa da sua aparição. Segundo, ele domina a linguagem visual. Seus enquadramentos fazem o espectador procurar os perigos nos cantos da tela. Sabe quando foca ali no personagem principal e atrás passa uma sombra, assim, que às vezes passa muitas vezes despercebido. E terceiro, ele sabe transformar personagens e objetos em ícones culturais. A gente tem o Billy, que é o boneco dos Jogos Mortais, a gente tem a Annabelle, a gente tem aquele boneco de ventríloco, outro, né, de ventríloco lá do filme Gritos Mortais. E apesar do sucesso, o James Wan não escapa das críticas, né? Ninguém escapa das críticas. Alguns especialistas afirmam que os seus filmes repetem fórmulas conhecidas, casas assombradas, famílias em perigo, entidades demoníacas e sustos construídos da mesma maneira. Há quem diga que ele aperfeiçoou uma fórmula existente, mas não necessariamente reinventou o gênero, como fizeram nomes como John Carpenter ou David Cronenberg. Por outro lado, existe um argumento forte. Poucos diretores conseguiram tornar o terror tão lucrativo e popular quanto James Wan nos últimos 20 anos. Pois é, talvez ele não seja o cineasta mais experimental da história do terror, mas é impossível negar o seu impacto, porque ele transformou filmes de baixo orçamento em fenômenos globais, criou franquias bilionárias de terror e ajudou uma nova geração a se apaixonar pelo gênero. E é aí que eu pergunto pra vocês, o James Wan é um mestre do terror ou apenas um excelente estrategista que entendeu exatamente o que assusta o público moderno? Porque uma coisa que eu reparei em filmes e franquias que o James Wan cria, ele começa inicialmente ali como diretor roteirista, por exemplo, Sobrenatural, Invocação do Mal, Jogos Mortais, só que ele não continua até o final como roteirista e como diretor. Ele depois passa apenas a ser o produtor ou produtor executivo das franquias. Então ele sai do controle criativo. Tipo assim, ele cria, mas ele não vai até o final.
intencional com essa franquia. Tipo, ele cria uma, aí, sei lá, faz até o segundo, aí depois sai, fica como produtor, depois vai lá, cria outra franquia, sai, fica como produtor. E aí que eu acho que se perde um pouco as franquias que ele acaba criando, né? Eu gosto quando ele faz apenas um filme. Porque antes dele criar o universo do sobrenatural, Invocação do Mal, ele dirigiu um filme que eu amo, que eu acho que eu já indiquei aqui pra vocês. Eu amo, quero muito rever, inclusive. Que muitas pessoas consideram subestimado, que é o Gritos Mortais. Gente, eu alugava na locadora esse filme e eu amo. Dá muito medo. Se tem um filme que me dá medo, olha só, são poucos que me dão muito medo. É o chamado Gritos Mortais me dá medo também. Ele é de 2007, né? 3 anos aí após o sucesso de Jogos Mortais. E acompanha o Jamie, um homem que retorna à sua cidade natal após a morte misteriosa da esposa. A investigação o leva à lenda de Mary Shaw, uma ventríloca assassinada décadas antes, que teria voltado como uma entidade sobrenatural. Segundo a lenda, se você vir Mary Shaw, não grite, porque quem grita tem a língua arrancada. Gente, olha que genial! Ele era muito genial nos anos 2000, sabe? Ele tem umas ideias, né? Até Maligno, que eu amo. Gente, que filme! Nossa, muito, muito bom. Eu ainda acho que ele tem umas ideias muito boas, mas realmente, agora nessas franquias, ele tem utilizado a mesma fórmula que não assusta já. Não me assusta mais. Você já sabe meio o que vai acontecer, sabe? É um pouco previsível. Mas nessa época, 2007, quando ele lançou Gritos Mortais, não era previsível. Embora não tenha sido um grande sucesso de bilheteria, o filme é importante porque apresenta várias características que o James Wan desenvolveria nos anos seguintes, né? A gente tem bonecos perturbadores, atmosfera gótica, casas abandonadas, espíritos vingativos, o uso intenso do silêncio para gerar tensão. Então, muitos fãs enxergam o filme como um laboratório para tudo aquilo que James Wan aperfeiçoaria em Sobrenatural e Invocação do Mal. Mas por que eu tô falando do James Wan? Porque finalmente, sim, gente, eu demorei, mas eu finalmente assisti a franquia Sobrenatural. Não sei como que eu não tinha assistido ainda. Todo mundo, quando eu postei, falou que? Como assim você nunca assistiu esse filme? Pois é. Pois eu assisti tudo, gente. Assim, em questão de 2 dias, eu falei, vamos ver essa franquia que, inclusive, vai sair filme novo esse ano. Olha só. Então, como eu falei já, né? Sobrenatural ou Insidious, não sei ainda como se pronuncia essa palavra, porque eu nunca tinha visto antes. Mas o filme Sobrenatural foi lançado em 2010 e apresenta aí a família Lambert, né? Os Lamberts. E tem todas essas questões que o James Wan ama colocar nos filmes, que é uma família assombrada por espíritos, que são demônios, e tem uma casa. Sempre é esses mesmos elementos. E um dos conceitos diferentes e interessantes dessa franquia é o além, que não se trata exatamente de um inferno, mas é uma dimensão espiritual paralela do nosso mundo. Então, nesse além, os espíritos vagam sem rumo, entidades malignas procuram corpos para possuir, o tempo e o espaço funcionam de forma diferente e pessoas com habilidades especiais conseguem acessar esse plano. Então é aí que a gente conhece, como eu falei, a família Lambert, inclusive nosso querido Patrick Wilson, que sempre tá nos filmes do James Wan, pelo menos ele tá nas 2 franquias mais famosas dele, né, na franquia Sobrenatural e na franquia Invocação do Mal. E aí tudo muda quando o filho deles, né, o Dalton, entra no estado de coma inexplicável. Só que logo a gente descobre que ele não tá em coma. A sua consciência ficou presa no além durante uma viagem astral. Enquanto isso, entidades malignas tentam ocupar o seu corpo. E aí eu sempre vi os TikToks de uma cena que a galera fala que marcou, né, que é o demônio de face vermelha, que inclusive ele lembra muito Darth Maul de Star Wars. Eu lembrei disso quando eu vi. E essa entidade tenta possuir o Dalton e é responsável por alguns dos momentos mais assustadores, pra mim, entre aspas, do primeiro filme. A aparição repentina do demônio atrás de Josh, né, o personagem do Patrick Wilson, se tornou uma das cenas mais famosas do terror moderno. E quando eu assisti, eu falei, quê? Gente, eu achei péssimo o CGI. Assim, não me assustou. Assim, você vê, na verdade, eu quis dar risada. Que eu falei, o quê? Que é isso, gente? Que fake. Achei muito fake. Assim, desculpa se você ficou com medo. Pode assustar, né? Como eu já tinha visto essa cena antes, não me assustou. Mas pra quem nunca viu, pode assustar. Mas é porque é um negócio tão fake, vermelho, assim, atrás. Ai, não sei. Mas enfim, é uma cena famosa. E aí a
gente tem o capítulo 2, que daí a gente descobre que o Josh, né, o Patrick Wilson, o pai do Dalton, já visitava o além quando criança. A Elise, que é a médium, né, que eles chamam lá no primeiro filme, conhecia a família deles, né, desde lá que o Josh era criança. E existe uma conexão temporal dentro do além. Então, o segundo filme, ele responde muitas perguntas deixadas em aberto no primeiro filme e também revela o trágico destino da Elise. E aí, a gente vai pro capítulo 3, que eles decidem mudar um pouco, né? Não é mais focado na família Lambert. Volta um pouco no tempo em outro caso, assim, paralelo de uma menina que quer contato com a mãe, que já faleceu. E aí, ela vai atrás da Elise, e a Elise ajuda esse caso. E aí, a gente vai pro quarto filme, que chama... Na verdade, o terceiro aqui no Brasil chamou de A Origem. Eu não entendi por quê, porque não é a origem de nada. É apenas um outro caso aí paralelo. E aí, o quarto, que é a última chave, a gente volta mais no passado da Elise. A gente descobre um pouco mais de quando ela começou tudo isso, quando ela era criança, volta pra casa, que ela viveu a infância. Então é mais focado na Elise, que na verdade é a protagonista desse filme, dessa franquia, né? E aí a gente vai pro quinto filme, né? A Porta Vermelha, que é o mais recente, de 2023. E olha só que legal, quem dirige esse filme é o Patrick Wilson. E sim, ele que já participou, né? Já tem aí uma bagagem com filmes de terror. Eu achei que, uau, então ele sabe, né? Dirigir um filme de terror. Não vou dizer que a direção ficou ruim, mas o filme em si não é muito legal, não. A gente volta, né, pra família Lambert. O Dalton já tá adolescente, ele tá na universidade. E quem lembra, né, dos filmes é meio que ele não lembra de nada que aconteceu, mas aí vem aos poucos a memória, né, dos acontecimentos, da época do coma, do demônio vermelho e aquela história clichê, né, de sempre. Mas agora eu tô ansiosa pro que aguarda a gente nesse novo filme dessa franquia, né? É o sexto filme da franquia, olha só, uma franquia bem longa, né, que começou lá em 2010. Então faz 16 anos, né, que tá essa franquia. Como eu falei, James Wan já entra como produtor, ele já não faz parte mais da direção, nem de roteiro. E não sei se tô ansiosa, porque eu achei essa franquia bem fraca em comparação à Invocação do Mal. Eu gosto muito de Invocação do Mal, eu já fiz um expresso falando sobre o Ed e a Lorraine, que eu acho muito interessante a história deles, né? Tem gente ainda que acha que eles são charlatões, né? Que é tudo fake, mas como eu acredito em tudo, eu acho que é verdade. Mas assim, o James Wan também expandiu, né, seus gêneros, ele não faz só filme de terror. Ele fez filme da DC, olha só, ele fez Aquaman, que é uma bosta, desculpa, James Wan, mas assim, eu achei muito ruim esse filme, não sei se vocês são fãs desse filme, é a DC antiga, né, não é a DC nova. Mas nessa DC antiga teve o Aquaman, teve o Aquaman 2, que eu não lembro se eu assisti ou não, mas se eu assisti, eu nem tá na minha memória, porque de tão ruim, apaguei da minha memória, mas o primeiro, ruim também. Primeiro que eu não gosto do personagem, e o filme é ruim, não sei, é ruim, enfim, ele tentou ali, né, uma direção em filme de, não vou dizer que é super-herói, né, mas assim, o Aquaman, né, que é da Liga da Justiça. Tentou, mas não dá certo, James Wan, você tem que ficar no terror mesmo. Que apesar de agora ser um terror clichê, previsível, mas é um terror confortável, sabe? É um terror que dá pra... se você não gosta de filme de terror, se você tem medo de filme de terror, dá pra assistir esses do James Wan, que eu acho que é um terror mais soft, sabe? Não é tão terror pesado assim, então dá pra assistir. Mas o Gritos Mortais, que é muito bom, talvez não seja pesado, mas dá medo, né? Quem que não tem medo de boneco? Gente, eu tenho medo de Chuck, de boneco de ventríloco, porque não sei explicar, mas dá medo. E Maligno, sempre pra mim vai ser um dos melhores filmes do James Wan. Invocação do Mal 2, que é muito bom. Bom, é isso, gente. Um episódio falando sobre um dos diretores que revolucionou, né? Que deu essa porta de entrada para que os filmes de terror fizessem mais sucesso hoje em dia. E eu quero saber agora de você que me ouviu até aqui o final desse episódio, qual é o seu filme favorito do James Wan? Eu já deixo o meu aqui, Gritos Mortais. Se você não assistiu, assista. Mas esse é o meu filme favorito do James Wan e eu quero saber qual é o seu. Espero que tenham gostado desse meu expresso de hoje e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!